a coisa mais triste que tem é você efetuar uma aplicação com uma determinada coisa, um determinado problema hoje, e você ir até a lavoura amanhã e verificar que você tem que repetir aquela aplicação tudo de novo. Isso aí é muito ruim tanto para o operador quanto para o produtor. Você está aumentando o custo operacional e está gerando o quê? Mais trabalho e mais dificuldade para o operador. Então, se efetuar um planejamento correto... Olá, eu sou a Minter. Olá, eu sou o Pietro e eu não tô aqui, mas eu tô aqui a gente não teve duas visões de câmera para gravar o vídeo, mas vai ficar só com o meu áudio mesmo. Acho que assim vai dar para absorver o conteúdo, porque é o conteúdo que importa. Feito melhor que perfeito. Então, hoje a gente vai falar sobre um assunto que parece simples, mas que se não for usado bem feito, se não fizer um bom trabalho, pode dar muito problema. Que é quando que é a hora certa de efetuar uma aplicação de fungicidas. Então, por que a gente vai falar disso hoje? É porque que no ano passado, um determinado cliente me procurou. Segundo ele, estava tendo uma infestação muito grande da ferrugem na soja. E ele já tinha feito a aplicação e não estava conseguindo controlar esse fungo. Aí foi até lá, fez o levantamento, fazer um levantamento na lavoura. Após ser feito esse levantamento, verifiquei que o índice de infestação estava alto, que teria de entrar com algumas técnicas e metodologia para efetuar o controle o mais rápido possível. E com isso eu fui investigando o porquê que a aplicação anterior não tinha dado certo. Aí fui verificando para ele, fazendo algumas perguntas, o pessoal que estava preparando a calda, o aplicador que trabalhava na máquina, para fazer um levantamento geral do que estava acontecendo. Conversando com esse produtor rural, investigando quais são os principais erros que era possível ocorrer, foram detectados vários erros operacionais. E esses erros operacionais partiu desde o princípio do preparo de calda até o momento exato de efetuar essa aplicação. Por quê? Quando você chega a pensar em pulverizar uma determinada lavoura, primeira coisa, você tem que fazer um levantamento do qual o principal alvo que você quer atingir. Se for aplicação em termos de controle de fungo ou de bactéria, ou controle de praga, certo? Então você tem que fazer um trabalho específico para cada caso. Aí eu verifiquei na propriedade, segundo relatos deles, lá simplesmente ocorria o que? Generalizava tudo. Tá? Desde da quantidade de calda que era jogada por hectare, tá? Em todas as aplicações. Outra coisa que estava generalizando que não pode, a hora do dia para efetuar a aplicação. Começavam a aplicar na parte da manhã e ia até a tarde, segundo eles, porque tinha pouca máquina e era muita área para efetuar a aplicação. Então estava aplicando o produto durante o período de meio-dia até as 3, das 11 horas da manhã até as 3 da tarde, até as 15 horas. Com isso era o período mais quente do dia. Aí eu verifiquei que isso aí estava trazendo o quê? Diminuindo a eficiência desses produtos que estavam sendo utilizados. Por quê? A planta ela tem um momento exato dela realizar a fotossíntese, ela tem um momento exato dela se absorver macros e micronutrientes. Quando o período está muito quente, ela simplesmente fecha os estômagos. Ela fechando o estômago, com isso dificulta a absorção e a translocação dos defensivos que você está utilizando na aplicação. Por quê? O estômago fechado não ocorre absorção. A absorção fica lenta. Tá? E com isso você vai ter um problema sério, que no momento que o período que o estômago da planta está fechado, isso significa dizer que você está em um período de alta temperatura. Esse período de alta temperatura leva a um aumento de perca de produto, principalmente do princípio ativo do produto, tá? Do sistema que é de evaporização. Então tem que ter muito cuidado. Você vai ter duas perdas. Você vai ter perda que a planta não vai conseguir absorver, porque o estômago dela está fechado. E com isso você tem uma perda muito grande em termos de evaporização. Deixa eu fazer uma pergunta. É geral, todo produto, a melhor hora do dia vai ser para aplicar quando está frio? Como é que é? É geral isso? Todo produto é o melhor momento de aplicar vai ser no mesmo horário ou tem algumas exceções? Geralmente, todos os produtos agrícolas, no período de aplicação, você tem de observar muito a temperatura. Tá? Então, a temperatura geralmente tem que estar no máximo de 25 graus Celsius, 25, 26 graus Celsius, daí para trás.
Se você pegar, não considerar a temperatura, isso significa dizer que você tem uma grande perca em termos de aplicação, tá? Principalmente para vaporização, e a planta também não vai conseguir se absorver. Então isso aí é um método, porque você olhando principalmente, tem determinados produtos que se você pegar e aplicar eles, por exemplo, numa temperatura durante o dia que ela esteja a 30 graus, simplesmente se tiver um excesso de luz solar, esses produtos podem reagir com a presença da luz. Então vai trazer aí o que nós chamamos de fito na folha e trazer grandes prejuízos para o produtor. Então a hora do dia para aplicar normalmente vai ser a mesma para tudo. A hora do dia, você não pode considerar simplesmente a hora do dia, que às vezes é um período, um tempo nublado, você pode fazer aplicação o dia todo. Então o que você tem que considerar é a temperatura do dia. Tá? Porque se você pegar um dia que esteja nublado, você pode pegar e continuar o trabalho das 7 da manhã até as 7 da noite. Não tem necessidade para a máquina. Agora, se você pegar um período quente, que durante o dia chega até 32 graus, aí é problema. Aí que deva pegar e parar a aplicação nesse intervalo. Então a gente não pode considerar como hora do dia, hora diária, é sim temperatura no momento da aplicação. Tem de acompanhar a temperatura no momento da aplicação. Agora, o tipo de praga, por exemplo, eu tenho tal fungo que eu não sei, a resistência dele é abaixo à noite. Aí eu tenho que aplicar à noite? Na realidade, você tem que efetuar seu trabalho em cima daquilo que você se identificou e o alvo que você quer atingir. Tá? Então, porque determinados fungos e bactérias, você deva fazer aplicações noturnas. E determinados fungos e bactérias, você pode fazer na parte da manhã, certo? Não deva fazer sempre quando a temperatura esteja acima de 26 graus, porque traz grandes prejuízos, porque o produto não vai funcionar perfeitamente. Então, para vocês, eu tenho que deixar bem claro que você tem que considerar a temperatura do momento de aplicação. Tá? Isso é muito importante, isso aí. Tá? Às vezes você prepara uma calda muito bem preparada, faz todo o processo, você pega e solta a aplicação na hora errada, você vai ter problema. E outra coisa, tem que observar que determinado tipo de aplicações deve ser feito em horário noturno, ou se não de madrugada. Determinadas pragas, por exemplo, você tem uma grande facilidade em atingir o alvo, em pegar uma grande população dessas pragas, às vezes é noturna, à noite. Então você deve fazer a aplicação à noite. Tá? Então se você tem determinadas espécies que você tem facilidade delas se deslocar durante o dia, com a presença da luz, então você vai ter que fazer aplicação durante o dia. Mas só que mesmo efetuando essa aplicação durante o dia, tem que levar em consideração a temperatura do momento de aplicação. É isso que eu quero deixar bem claro. Você pegar um dia que apresenta um período nublado, tá? Isso significa dizer que você tem condições de estar trabalhando durante todos os dias, porque você vai ter uma temperatura ali ideal para você estar efetuando a aplicação. Quando nós estamos falando em termos de aplicação, você não pode esquecer, porque muitas das vezes o operador comete erros gravíssimos que passam despercebido. Por que ele passa despercebido? Principalmente quando ele tem uma tecnologia dentro da máquina. Quando ele tem uma tecnologia dentro da máquina, GPS, tem a tecnologia para olhar a pressão da bomba. Nem sempre aquela pressão que está apresentando lá dentro da gabine do trator é a mesma pressão que está lá nos bicos do pulverizador. Por quê? Se você tiver algum problema em termos de cauda, simplesmente vai alterar essa pressão. Dentro da gabine do trator está apresentando uma determinada pressão. Se você às vezes for medir a pressão lá nas barras, nos bicos do pulverizador, você vai verificar que a pressão é totalmente diferente. Por isso que antes de você pegar e liberar determinada aplicação, você deva estar conferindo a pressão de cada bico. Com isso você vai ter absolutamente certeza se eles estão jogando o mesmo tanto em relação a um e o outro. Tá? Ou seja, a sua aplicação vai ser uniforme se estiver regulado corretamente. Então a pressão interna lá dentro do trator, às vezes não é a mesma que apresenta nos bicos. Um detalhe importante também que nós devemos considerar. Antes de nós efetuarmos qualquer ação que seja dentro da agricultura, considerar a previsão do tempo. Você fazer um planejamento para estar efetuando algum fator operacional dentro
do setor agrícola, você tem que considerar a previsão do tempo, porque com isso, se você levar em consideração a previsão do tempo, vai diminuir a perca de você ter em termos de prejuízo, né? Tanto de aplicação, tanto de custo operacional, tanto de tudo, tá? Então tem que considerar a previsão do tempo. Se você apresentar um tempo que esteja nublado, você tem uma grande oportunidade de ocorrer chuva ao longo do período de aplicação, procura trabalhar preparando uma cauda específica para aquele momento, ou seja, você utilizar aí algum produto que funciona como carreador, que faz com que aquilo que você está aplicando tenha um resultado, a planta se absorve mais rápido, você vai ter uma ação mais rápida, tá? Hoje já tem tecnologia no mercado aí que você consegue aí ter uma ação aí em termos de absorção de produto aí até em 5 minutos após a aplicação. Então você tem que estar sempre atento a esses detalhes. Então, você observar a previsão do tempo, você preparar a cauda de acordo com a previsão do tempo, de acordo com o momento ali que se encontra, para diminuir o quê? A perca e prejuízo em termos de perder algumas áreas que já foram aplicadas porque choveu logo em seguida, tá? Então, se você fizer um trabalho preventivo, você vai estar diminuindo o custo, tá? Por isso que é muito importante estar efetuando esse trabalho aí preventivo. E se for chover no dia da aplicação, só que no dia da aplicação é um dia que, vai ser o único dia que a temperatura vai estar baixa e vai dar para aproveitar a qualidade, a eficiência do produto. Ainda vai valer a pena eu aplicar nesse dia de chuva ou realmente eu vou ter que sacrificar esse dia e aplicar depois? Se no momento a chuva parar, certo? É o que eu falo, se você preparar uma cauda utilizando um produto específico para acelerar o processo de absorção, se o período do tempo está nublado, isso significa dizer que o estômago da planta está aberto, tá? Ela não está em fase de estresse. Se você ainda estiver utilizando determinado produto que funciona como carreador, você ter um período aí de 5 minutos, máximo aí até 10 minutos, sem chuva, que você vai estar aproveitando toda a sua aplicação, tá? Então, se você preparou antes, você pode estar aplicando normal. E se começar a chover, na hora que eu estou aplicando, eu continuo ou paro? No momento que começar a chover, você deva parar a aplicação, porque você vai ter perca em relação à concentração de princípio ativo, tá? Que é porque você está aplicando determinado volume de princípio ativo por hectare. E se chover em cima, vai simplesmente diluir essa cauda e com isso vai diminuir o número de moléculas de princípio ativo que vai ficar na folha. Então, começou a chover, para. Mas se deu um período de 5 minutos, você não precisa de repetir aquilo que você tinha feito já a aplicação. Então, começou a chover, vamos continuar aqui por uns 5 minutinhos, se não parar, aí que eu paro. Só se a chuva for muito fininha, tá? Mas não devo continuar não, é importante parar. Tem que dar uma margem de erro ali, vai que a chuva para, né? Isso, aí se ela começou fininha e rapidinho ela parou, você pode pegar e continuar aplicando normal. Mas por que eu não posso aplicar chovendo? Você não deve aplicar com o período chovendo, porque quando você vai calcular, a quantidade de produto é calculada por hectare. Então você está trabalhando aí com uma vazão aí, por exemplo, de 100 litros de água por hectare, fazendo aplicação aí via barra. Aí eu preparei minha cauda, coloquei lá meio litro de determinado produto por hectare, mais 300 ml de outro, mais 200 de outro, preparei lá, eu utilizei lá 3, 4 produtos lá para preparar essa cauda. Se ocorrer chuva no momento da aplicação, se eu fizer essa aplicação chovendo, isso significa dizer que vai ocorrer uma diluição, certo? Ocorrendo uma diluição, então seria a mesma coisa, em vez de você estar aplicando aquele volume em 100 litros de água, você está aplicando em 150 ou mais, ou 120 ou mais. Ocorrendo essa diluição, com isso, dificulta aí a quantidade de moléculas que é absorvida pela folha. Então, quanto menos moléculas é absorvida pela folha do princípio ativo, menor vai ser a eficiência em termos de resultado de ação em relação àquilo que você quer combater, se é fungo, se é bactéria, tá?
Então, por isso que começou a chover, é importante parar a aplicação. E o vento? O vento também interfere na aplicação? Sim, um dos problemas mais sérios que nós temos é a velocidade do vento em determinadas aplicações. Porque dependendo da velocidade do vento, você não tem como estar corrigindo na sua cauda, tá? Então, se o vento está com a velocidade mais alta, tá? Então você deva parar a aplicação, tá? Mesmo se o vento está com a velocidade baixa, você utilizando determinados produtos que nós chamamos de antideriva, você vai conseguir até uma gota perfeita, tá? E com isso vai aumentar a sua eficiência de aplicação. Então, observar a velocidade do vento é muito importante. Então, no momento de aplicação, o operador deve sempre estar observando nas barras se está aumentando a velocidade do vento, se está aumentando a deriva, né? Que quanto mais aumenta a velocidade do vento, mais ocorre deriva. Ocorrendo um grande volume de deriva, isso significa dizer que você não está atingindo o alvo com eficiência, ou seja, não está caindo a mesma concentração que você calculou para efetuar a aplicação. E não caindo a mesma concentração, isso significa dizer que o resultado em termos de eficiência vai diminuir. E com isso você não vai ter um bom resultado, vai ter perca aí de produção. Então é muito importante sempre estar atento aí à velocidade do vento. Um detalhe importante, pessoal, que nós não devemos esquecer, mesmo que você pegar e observar a velocidade do vento, observar a deriva, você sempre tem que estar atento. No momento que você for preparar a cauda, você terminou de fazer a aplicação de um tanque, vai preparar a outra cauda, observe novamente se os bicos estão trabalhando com a mesma pressão, tá? Porque que ao longo da aplicação, às vezes pode entrar cisco, tá? Pode querer entupir algum bico, tá? E com isso, se você pegar e tiver um bico que esteja com a pressão, aplicando com a pressão menor, isso significa dizer que a eficiência vai ser menor. Você vai estar jogando menos produto naquela rua de soja ou de milho, tá? Ou de qualquer cultura. Então você tem que ter muito cuidado em relação a observar sempre os bicos do pulverizador. Essa calibração é muito importante, você está observando. Então todas as vezes vai preparar um novo tanque, observa a calibração dos bicos do pulverizador. É muito rápido para fazer isso aí e você não perde tempo efetuando esse trabalho, porque é muito rápido. Um dos erros que muitas das vezes é cometido, principalmente, é quando vai preparar o tanque, a cauda pela segunda vez. Por quê? Que na primeira sempre sobra resíduo, tá? Então, se você pegar e tiver não utilizar tudo que está dentro do tanque do pulverizador para depois preparar, um exemplo simples. Se você tiver uma sobra lá, por exemplo, de 300 litros de calda, se tiver uma sobra de 200 litros de calda, falar assim, não, a distância que eu tenho de ir é longe, não dá para eu ir lá e voltar. Então eu vou estar pegando e estar enchendo o tanque, preparando novamente. Um dos erros gravíssimos que o produtor comete é nesse momento aí. Tá? É nesse momento aí que traz grande espírito na lavoura. Por quê? Se eu deixei uma sobra dentro do tanque pulverizador, por exemplo, de 300 litros de água, isso significa dizer que eu deixei princípio ativo de produtos lá que dá para efetuar e fazer 3 hectares, ou estiver trabalhando com volume de calda menor aí, dá para fazer até 4 hectares. E na hora que eu vou preparar a calda novamente, eu faço as contas como o tanque do pulverizador está completo, tá? E o que vai acontecer? Vai ocorrer o quê? Uma subdosagem, porque houve sobra de produto dentro do tanque do pulverizador. Por isso que, geralmente, as primeiras aplicações, na hora que você solta a aplicação, a primeira aplicação não deixa fita, não dá problema nenhum. E da segunda em diante, muitas das vezes dá problema. Que conforme o produto que você está utilizando, por exemplo, estamos fazendo a aplicação de um cobre, de um fungicida aí à base de cobre. Aí eu deixei um resíduo de um tanque de um pulverizador para outro, de 300 litros de calda. Eu estava, por exemplo, usando lá 1 litro de cobre por hectare. O que acontece? Se eu deixei um resíduo de 300 litros, então eu deixei 3 litros de cobre dentro do meu tanque pulverizador. Então, se esse tanque está fazendo 30 hectares, por exemplo, e eu teria que colocar para aplicar de novo, eu vou lá e coloco 30 litros. Na realidade, tem quantos litros lá dentro? 33.
porque 3 eu deixei dentro. Tá? Então isso que tem que ter cuidado. O operador sempre tem que estar atento a esse tipo de coisa. Se a máquina não der para ir e voltar, ele tem simplesmente observar quanto de calda sobrou. E nesse volume de calda que sobrou, eu tenho que efetuar o desconto dos produtos que for colocar, adicionar novamente para fazer o tanque pulverizador. Senão cada vez, aí no segundo tanque ele faz isso, no terceiro ele faz, no quarto ele faz, cada vez vai aumentando o quê? A concentração interna dos produtos dentro do tanque pulverizador. Com isso, a possibilidade de ocorrer a presença de fito é muito grande, porque determinados produtos agrícolas você não pode aumentar a dosagem por hectare. Porque se aumentar a dosagem por hectare e tiver, por exemplo, a presença de luz, certo? Isso significa que vai ocorrer uma reação química ali, né? Que você passou do limite de dosagem por hectare recomendado pelo agrônomo. Isso significa dizer que você vai ter o quê? Perca de absorção, porque vai ocorrer o quê? Fito, vai ocorrer uma queima na folha, com isso a planta vai causar um estresse na planta. Causando estresse, você vai estar diminuindo também a eficiência de controle daquele alvo que você está pensando em controlar. Tá? Então tem que ter muito cuidado no preparo do segundo tanque do pulverizador. A partir do momento que você pegar, fazer o levantamento, identificar o problema, fazer todo o preparo, você está corrigindo esse problema que você tem na lavoura, tá? Um detalhe muito importante que você não pode esquecer, gente, é de considerar a hora do dia e a temperatura. Isso eu quero deixar bem claro para vocês, isso aí é o princípio-chave da aplicação, você ter sucesso na aplicação. E o outro princípio-chave para diminuir a fito que causa na lavoura é você estar sempre atento no segundo preparo, do segundo tanque do pulverizador. Certo? Isso aí é muito importante. E se você observou que se formou corpo de fundo, algum precipitado, vai, esgota, certo? Retira, que senão depois você vai ter problema. O segundo preparo do tanque, o terceiro, o quarto, é o que traz mais problema. Então você tem que ter mais atenção. E mais que eu queria ressaltar aos operadores e aos produtores rurais, você seguindo esses critérios, você vai ter sucesso nas suas aplicações, tá? Com isso você vai estar diminuindo seu custo operacional, e diminuindo seu custo operacional, você está aumentando a sua margem de lucro, né? E diminuindo também aí o trabalho operacional. Se você fizer um planejamento bem feito, você vai estar diminuindo aí seu trabalho operacional, tanto para o operador quanto para o produtor. A coisa mais triste que tem é você efetuar uma aplicação com uma determinada coisa, um determinado problema hoje, e você ir até a lavoura amanhã e verificar que você tem que repetir aquela aplicação tudo de novo. Isso aí é muito ruim tanto para o operador quanto para o produtor. Tá? Você está aumentando o custo operacional e está gerando mais trabalho e mais dificuldade para o operador. Então, se efetuar um planejamento correto para resolver o problema, pensar direitinho antes de começar a ação, você tem uma grande chance de ter sucesso. Aí aumentando seu sucesso em cima de planejamento. Então, se você efetuou o planejamento, você tem uma chance de ter sucesso. Então, eu acho que é isso. Eu ainda estou aqui. Esse foi o vídeo. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa aí nos comentários. Deixa um like aí. Isso vai ajudar a gente muito. Se você acha que esse vídeo pode ajudar outra pessoa, manda para ela também. Então, acho que é isso. Lembrando, a gente está com um grupo no Telegram onde a gente está dando dicas diárias sobre tudo que ele aprende no campo. Então, corre lá e entra lá, porque em qualquer momento a gente vai poder fechar. É um direito que nos reserva e se a gente quiser, a gente fecha. Então é isso. Eu sou Pietro. Eu sou a Míntia. E tchau. Tchau.